Abramos nossas Bíblias em Juízes capítulo 6. Nós vamos hoje, nessa tarde, ouvir uma pregação nesse texto de Juízes capítulo 6, do verso 1 ao verso 24. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 1 ao verso 24. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães asmos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então
viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois viu um anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Até aqui a leitura, o verso 24. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, essa é a Tua palavra. Essa é a palavra que o Senhor fez. Essa é a palavra poderosa com a qual o Senhor criou o universo. A palavra que o Senhor, com ela, nos recriou, nos fez a imagem do Teu Filho, nos compôs, nos recompôs a imagem dEle. Querido Deus e Pai, pedimos a Tua bênção sobre nós quando ouvimos a pregação. Que a pregação da palavra seja como que a Tua palavra para nós, e viva. Palavra viva, palavra que fala, palavra que nos transforma. Palavra que muda o nosso coração, palavra que muda o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Palavra que nos conduz em Teus caminhos como uma lâmpada em meio à escuridão e conduz os nossos pés. Querido Deus, Pai amado, Senhor nosso, que o Teu nome seja louvado por meio das nossas vidas, santificado, e que a Tua palavra venha a nós para nos fazer isso. Venha nos fortalecer, venha nos ensinar, venha nos exortar, para que nós santifiquemos o Teu nome. E nós oramos em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a palavra encarnada, o Verbo de Deus, para que a Tua palavra seja viva em nós. Nós oramos em nome dEle. Amém. Meus irmãos, a essa altura nós já percebemos que Israel, o povo de Israel já estava íntimo dos deuses de Canaã. Vimos que Baal e Astarote, que eram dois deuses, que na mitologia cananeia, eles tinham uma relação até familiar. Alguns dizem que Baal e Astarote era pai e filha, ou pai era esposo e esposa. A questão é que esses dois deuses, e que é possível ainda que o nome Baal, que significa Senhor, ele não seja nem de fato um deus específico, mas um título a vários deuses. A questão é que aqui Israel, nesse ponto da sua vida, estava adorando a esses deuses, que deixava bem claro que eles eram os provedores da vida de Israel e da vida do povo de Canaã. Eram conhecidos como os deuses da prosperidade e da fertilidade. Eles eram cultuados conforme as estações do ano. E, claro, havendo chuva, havendo prosperidade na colheita, esses deuses eles eram enaltecidos por conta disso. Por outro lado, eles também eram conhecidos como deuses da sensualidade e da prostituição. Eu já falei aqui sobre esse caráter de Baal e de Astarote, que eles eram adorados, e no ritual de adoração a esses deuses havia muita perversão sexual e prostituição, como uma oferta e como uma celebração a esses deuses. A questão é que Israel estava tomado já, e já vimos em vários momentos, já estamos no capítulo 6, em vários momentos Israel estava adorando a esses deuses, adorando aos deuses de Canaã, e a explicação que pode ser dada, do ponto de vista humano, é claro, de que Israel estava cedendo cada vez mais à adoração a esses deuses, porque esses deuses eles ofereciam livremente riqueza e sexo. É basicamente o que o mundo oferece ainda hoje. De uma maneira diferente, talvez como nós já vimos, de uma forma diferente, com ênfases diferentes, mas ainda é a oferta que o mundo tem a dar. Essa oferta da liberdade, liberdade da riqueza, liberdade para a perversão sexual. E aí o Baal, que é o Senhor, ou então aquele que governa,
ele estava tomando conta da adoração em Israel. A adoração em Israel já tinha passado de ser um tipo de influência periférica, influência para ver e conhecer como é que esse Deus ele funciona, como é que as coisas no mundo funcionam. Já havia passado desse estágio, isso é no início. Quando nós chegamos aqui nesse momento, a adoração em Israel, a idolatria, já estava de fato se tornando o centro. Deus já havia sido colocado de lado e o Deus de Israel praticamente já havia se tornado Baal. Isso nós vemos aqui no próprio capítulo 6, que a adoração em Baal, de fato, ela se tornou o centro da religiosidade em Israel. E uma pergunta diante de tudo isso é: onde fica Deus diante disso? Como é que Deus ele se comporta diante de uma situação em que a sua igreja, o seu povo, não o mundo, não os perversos, mas aqueles que foram chamados das trevas, da escravidão espiritual, eles foram tirados dessa situação e foram colocados num caminho de santidade, num caminho em que Deus estava prometendo a eles, dar a eles uma terra que emana leite e mel, uma terra que poderia dar a Israel sossego dos seus inimigos. Israel seria colocado lá naquela terra e Deus iria dar aquela terra como um sinal de paz, de aliança entre Deus e o seu povo. Onde fica Deus na situação em que Israel não só estava mais adorando outro Deus, mas Israel estava insistentemente adorando esse Deus. Estava realmente tornando a adoração no seu seio, no seu centro, uma adoração idólatra, adoração de outro Deus. Nós veremos que Deus, ele usa toda essa situação, toda essa situação de Israel de cada vez mais entrar na idolatria e, do ponto de vista humano, cada vez mais se separando de Deus, das suas promessas e da sua aliança. Deus usa isso para exaltar a si mesmo. De uma maneira que só Ele faz, que só Ele pode fazer. Deus usa toda essa situação de idolatria de Israel e de insistência na idolatria, Deus usa para exaltar a si mesmo. E de uma maneira muito contrária a que nós estamos acostumados a fazer e a viver como seres humanos. Porque nós, que somos homens, pecadores, nós quando reagimos a uma ofensa, e quando é uma ofensa realmente, uma ofensa grave, uma ofensa pública, uma ofensa persistente, nós facilmente perdemos a paciência. E facilmente nós queremos dar o retorno com um tom de vingança, um tom de ira. Nós encontramos nos erros e na persistência dos pecados das pessoas, nós encontramos muitas vezes justificativa para a nossa ira, para a nossa indignação, para o nosso furor. Mas Deus ele mostra isso de um modo contrário. Quando Deus ele percebe que Israel, o seu povo, está adentrando cada vez mais na idolatria, Deus revela a sua paciência. Deus mostra e exalta a si mesmo, mostrando como Ele é paciente para com os pecados dos homens. Como Deus ele tolerar aqui, no sentido de que Ele vai esperando, vendo os pecados sendo cometidos, vendo a ofensa sendo cometida, vendo como os homens estão agindo diante dele, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, mas Deus ele se mostra paciente. E é isso que eu quero pregar nessa manhã, nessa tarde, essa será a nossa mensagem. De que Deus ele é paciente e nos livra da nossa insensibilidade do pecado. Deus é paciente e nos livra da nossa insensibilidade do pecado. A primeira coisa, então, que o texto nos mostra é que Israel, ele continua, porque é isso que diz o verso 1, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui esse porém, é como começa realmente o texto, ele indica uma oposição. E qual é a oposição que está sendo feita aqui?
é que Deus havia acabado de livrar Israel de um tremendo inimigo, Sísera. Nós ouvimos como Sísera agiu para com Israel, que Baraque, que foi aquele homem levantado por Deus, o relâmpago de Deus, e que ele foi acreditando apenas na palavra de Deus. Ele sabia que não tinha condição de enfrentar Sísera e seus 900 carros de ferro. Ele foi, e Deus, sem um mover da mão de Baraque de Israel, Deus entregou Sísera e os seus carros de ferro nas mãos de Israel. E Deus livrou Israel. E Deus disse claramente, pereçam, verso 31, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, para que os que te amam sejam como o sol que sai na sua força. Deus levantou Israel diante do seu inimigo. E aí o capítulo 6 começa dizendo, porém, ou seja, qual é o contrário disso? Qual é a resposta que Israel dá a esse tamanho livramento que Deus deu ao seu povo? A resposta que Israel dá a isso é que ele volta a pecar, a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E aí a consequência disso, como nós já estamos vendo o ciclo no livro de Juízes, é quando Israel ele endurece o seu coração no pecado da idolatria, Deus ele traz os inimigos novamente e entrega Israel nas mãos dos seus inimigos. Porque é o que diz assim, o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. A consequência disso, no versículo 2, é que Israel ele passa a viver em esconderijos. Ele sai de casa, Deus, por meio dos inimigos, expulsa Israel de casa. Israel passa a viver nas montanhas, passa a viver em cavernas, que é isso que diz no verso 2, em fortificações. E aí o texto, no verso 4 e verso 5, ressalta 2 vezes o poder e a capacidade de destruição dos midianitas. Porque fala que os midianitas, no verso 4, destruíam os frutos da terra. Ou seja, Israel ele começava a plantar, aí chegava os midianitas e tomava o que Israel estava plantando, destruía a plantação. Tomava o que estava plantando e destruía a plantação. No verso 5 diz que eles subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Ou seja, uma multidão de pessoas que vinha até Israel para tomar o que Israel estava fazendo, a colheita. O grande poder de destruição que os inimigos tinham, pelo seu número e pela sua força. Até os gafanhotos aqui, a imagem de gafanhotos, que eles eram como gafanhotos, é para realmente mostrar que Israel estava sofrendo as maldições da aliança. Vocês vão se lembrarem que Deus, quando ele pronuncia as bênçãos e as maldições da aliança, ele pronuncia que uma das maldições é que quando Israel estivesse plantando, eles iriam enviar os gafanhotos para destruir a plantação. Então, claramente estamos vendo aqui que Deus ele estava, por meio dos midianitas, destruindo as plantações e trazendo as maldições da aliança contra Israel, com grande poder. Eles controlaram os midianitas a comida, controlaram as plantações, e a consequência disso foi que Israel empobreceu. É isso que diz o verso 6. Israel empobreceu. Até que nós podemos dizer, isso é o que nós já estamos vendo em todos os momentos. Isso não tem nada de fora do comum. Sempre é assim, Israel peca e Deus traz e pesa sua mão sobre Israel. Só que a partir desse momento, há algo que acontece aqui que não é o caminho normal. E é nisso que nós podemos nos concentrar aqui. Por quê? Quando Deus ele vê Israel na situação, e Israel clama, o que Deus faz, o padrão que Deus tem mostrado, é que ele levanta um libertador. E quando Israel clama, Israel já clama, como diz aqui no verso 6, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Israel já espera que Deus ele continue fazendo aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, que Deus venha e levante um libertador para Israel.
Só que essa não é a resposta que Deus dá a Israel. Deus não levanta um libertador. O que Deus faz aqui é enviar um profeta. Veja o que diz o verso 7 e 8. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse. Ou seja, Deus, em vez de enviar um homem para libertar Israel, para ser o juiz e assim militarmente livrar Israel, Deus envia um profeta para dar um sermão. Deus, ele levanta um profeta para dar um sermão que diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. Ou seja, o profeta está trazendo um sermão para Israel como uma advertência. Não foi um juiz, não foi um libertador, mas um profeta com um sermão de advertência. E por que um sermão de advertência? É porque o estado em que Israel estava por conta do pecado da idolatria era um estado de demência e dormência espiritual. Era um estado de insensibilidade. Esse não ouvir a minha voz destaca que Israel sabia o que Deus falava, conhecia as promessas da aliança, sabia quem Deus era, mas não ouvia. Estavam insensíveis. É uma insensibilidade espiritual que é causada pelo pecado. E aí a mensagem que o profeta traz é algo sério. É de que Deus, ele havia dado a Israel a terra, Deus havia libertado Israel da maior escravidão, que foi a escravidão do Egito, debaixo das mãos de Faraó. Deus havia libertado Israel disso, e Deus termina dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Não adorem a esses deuses. É como se Deus estivesse dizendo: eu já provei a vocês que eu sou o Deus de vocês. Quem foi que livrou vocês do Egito? Quem foi que deu a essa terra? Foi Baal que deu essa terra a vocês? Foi Astarote que deu essa terra? Quem foi que expulsou os vossos inimigos? Quem foi que agora há pouco, Israel já tinha passado por um momento em que Deus havia expulsado, havia destruído seus inimigos. Quem fez isso? Não temam, não adorem aos deuses, aos falsos deuses. Mas vocês não estão ouvindo a minha voz. Por que não estão ouvindo a minha voz? Por que não um libertador e sim um profeta? Por que não uma guerra e sim um sermão? É para mostrar que muitas vezes o pecado ele nos torna insensíveis. Nós podemos rapidamente agir de maneira mecânica. Nós conhecemos como agimos. Nós sabemos como devemos fazer as coisas. E muitas vezes nós fazemos simplesmente como um ato mecânico. Ah, Deus, a gente está assim, então clama a Deus que Ele vai responder. E aí Deus envia um profeta com um sermão para dizer: não é assim. Não é uma questão de pede, eu peço e eu dou. Um pede e o outro dá. Não é assim. Vocês estão insensíveis. Vocês precisam ouvir a minha voz. Essa é a insensibilidade do pecado que nos deixa dormentes, entregues a Ele. E há consequência disso. Há consequência para isso. Uma das primeiras consequências para com a insensibilidade que o pecado nos causa é quando nós trocamos o arrependimento pelo remorso. Nós ficamos tão acostumados, como indivíduos que pecam, tão acostumados com isso, que nós passamos a nos incomodar não com o pecado. Nós passamos a nos incomodar com as consequências que o pecado nos traz. Quando nós chegamos para Deus, muitas vezes, para clamar porque está doendo, não é porque o pecado está doendo em nosso coração, por ser uma ofensa a Deus. O que Israel estava fazendo e o que muitas vezes, como nós tratamos o pecado, é que nós não queremos as consequências do pecado.
as consequências das nossas atitudes erradas. E aí Deus diz, não é assim. Com o pecado nós não tratamos dessa maneira. Nós não choramos pelas consequências do pecado. Nós choramos, em primeiro lugar, pela ofensa que o pecado é. É isso que o sermão do profeta está dizendo. Não adianta vocês clamar e chorar porque estão sofrendo. O que vocês têm que chorar é que vocês estão diante de Deus alimentando uma ofensa a Ele. O que Israel estava tendo aqui, na verdade, era remorso. Não era arrependimento. Se nós já tivemos em algum momento aqui dúvida se Israel ele teve remorso ou arrependimento de fato, às vezes fica difícil de saber que quando Israel clama se Israel está arrependido ou se Israel está com remorso. Aqui está evidente, ressalta aos nossos olhos que Israel não estava se arrependendo por causa do seu pecado, mas estava com remorso. Se era arrependimento, realmente, porque ainda tinha as imagens de escultura. Esse é o primeiro sinal. Se é arrependimento, por que ainda há o pecado dentro da nossa casa? Porque o pecado ainda está dentro da nossa vida. É porque Israel estava com remorso, não estava arrependido. O sermão do profeta veio para fazê-los entender e despertar que não adianta reagir ao pecado com um impulso emocional. Não adianta isso. Não adianta na nossa vida nós reagirmos ao pecado como pelo choro, apenas pelo sentimento de que as coisas estão dando errado. Não pode ser assim. Não adianta. O remorso é a tristeza pelas consequências do pecado e não pelo pecado em si. Mas o arrependimento é muito diferente. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, que o arrependimento é uma tristeza segundo Deus, que provoca uma mudança na nossa vida. Não é um peso pelas circunstâncias. Não é um peso por sofrer porque está fazendo coisas erradas. Mas é um peso porque nós estamos vendo o quanto nós estamos ofendendo a Deus. Quando alguém sofre pelas consequências do pecado, não está se arrependendo, mas está simplesmente tendo remorso. Mas quando alguém sofre, porque diz, eu ofendi a Deus, não liga para as consequências. Não liga para o que o pecado vai trazer como consequências. Mas simplesmente pensa, eu tenho nojo do pecado. Eu luto contra ele. Eu não quero ver esse pecado na minha frente. O maior desejo da minha vida é poder expulsar esse pecado do meu coração. Eu queria muito poder fazer isso. Eu queria muito poder não fazer mais essas coisas. Isso é arrependimento. Sincero diante de Deus. Mas não era esse o sentimento que Israel estava tendo. Apenas sofrendo e chorando, se incomodando com a dor que o pecado estava causando. E por quê? Porque quando nós adentramos no pecado, ele nos deixa demente, cego e insensíveis. Por isso nós muitas vezes trocamos o arrependimento pelo remorso. A segunda coisa que a insensibilidade do pecado faz, é que nos faz agir, e ela nos traz a insensatez e a tolice. Uma das primeiras coisas que nós vemos que uma pessoa de fato está insensível ao pecado, ela não sente o pecado. É que ela começa a agir com tolices. É agir de uma maneira que todo mundo está vendo à sua volta que está errado, mas só ela não vê. Ela não consegue enxergar, ela não consegue de fato enxergar o problema. Ela arrudeia o problema, ela vai por volta do problema, mas ela não trata de fato com o problema. Porque está tão insensível na sua pele, que ela não consegue enxergar onde está de fato o problema. Às vezes as pessoas conseguem, na nossa casa, ver de fato qual é o problema, o que está acontecendo. Às vezes as pessoas que estão próximas de nós sabem qual é o problema que está acontecendo na sua vida. E a pessoa não consegue ver. Por que não consegue ver? Porque está tão insensível ao pecado, está tão enraizado no seu coração, que age como um tolo, insensato. Começa a tomar atitudes que são de fato tolas.
A tolice, em geral, é você agir no mundo, fazer coisas que todo mundo percebe que não é bom. Isso é tolice, de maneira geral poderíamos dizer assim. A tolice é, você faz algo, as pessoas estão vendo que isso não vai ter boas consequências, mas você faz. Porque você não consegue enxergar, você é insensível, você é cego. E aí você faz, não sente isso. E todo mundo à sua volta está dizendo, não faça isso. Mas é um tolo, é um insensato. Só que a tolice e a insensatez ainda é mais do que isso. Porque tolice e insensatez, biblicamente, não é só falta de conhecimento. Não é só falta de enxergar que aquilo não vai trazer boas consequências. Não é só isso. A tolice, biblicamente, é quando nós nos afastamos de Deus. A tolice é rejeitar a Deus, rejeitar os seus caminhos, rejeitar os seus ensinamentos e seguir os seus próprios caminhos. Isso é tolice. O Salmo 14:1 diz, deshonesto no seu coração, não a Deus, têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Ou seja, qual é a atitude do tolo? É que ele não se importa para com Deus e ele age conforme o seu coração, conforme os seus caminhos. E ele acha que está indo certo, que vai dar tudo certo, porque está segundo o seu pensamento e coração. E isso é tolice. É só nós olharmos para Israel. Se Baal de fato era o Deus da colheita, o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza, se Baal era isso, por que Israel estava empobrecendo? Por que Israel estava empobrecendo? Não era a Baal que Israel estava adorando? Não era esse Deus? Mas Israel não conseguia enxergar isso. Agindo como tolo, insistindo no pecado, insistindo em seus caminhos. E o profeta dizendo, vocês não estão ouvindo a voz de Deus. Deus dizendo, vocês não estão ouvindo a minha voz. Vocês estão agindo como tolos, insensatos. O pecado está tão afiado no coração de vocês que vocês não conseguem enxergar outra coisa. Outra questão. Será que a lógica e coerência alguém se afastar de Deus, que é Senhor de toda a terra, para seguir a coisas que foram criadas? Qual é a lógica e coerência nisso? Só os tolos conseguem ver a lógica disso. Só os insensatos, que estão dementes por causa do pecado, que persistem no pecado, que não conseguem ver, que não há qualquer sabedoria, não há qualquer discernimento em seguir a outros deuses e seguir os seus próprios caminhos. Na verdade, era isso que Gideão estava fazendo. Porque o verso 11 fala que Gideão ele estava malhando o trigo num lugar que era para espremer, era a espremedeira de uvas, no lagar. E por que ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso para poder se esconder dos midianitas. Gideão e os israelitas, eles passaram a criar saídas para fugir das consequências do pecado. Ou seja, já que os midianitas estão vindo até nós para roubar a nossa colheita, nós vamos agora plantar em lugares que eles não vão entender e achar que ali tem um plantio. Então, onde se espremiam as uvas, eles estavam de fato colhendo ali, plantando. Essa foi a atitude de Gideão. O texto mostra claramente isso. É como de fato fosse uma tentativa de solucionar o problema. Qual era o problema na cabeça dos israelitas e de Gideão? O problema deles eram os midianitas. O problema deles era que os midianitas estavam roubando a comida deles. Mas os midianitas não eram o problema deles. O problema de Israel era a idolatria. Era o pecado deles. E como tolos e insensatos, eles não estavam reconhecendo que esse era o problema. Os tolos vivem assim, eles não conseguem enxergar que a idolatria não faz sentido. Eles enxergam tudo ao seu redor, mas não enxergam a idolatria. Os seus sentimentos, desejos, que não passam de criação do coração do homem,
criação humana sem qualquer explicação. Por isso eles desejam fugir de Deus. Fugir da voz de Deus. Eles não ouvem a voz de Deus. Há um outro resultado para a tolice e a insensatez na vida daquele que se entrega ao pecado e que está vivendo um tipo de insensibilidade ao pecado. O primeiro é que nós não enxergamos o problema, ficamos rodeando. A outra atitude que nós tomamos quando somos insensatos e tolos, porque somos insensíveis ao pecado, é a atitude de acusar os outros. Quando alguém está de fato insensível quanto ao seu pecado, ela não consegue enxergar que o problema por causa do seu pecado está nela mesma. Ela é a culpada. Ela sempre fica tentando arrumar a culpa para outras pessoas. E aqui nós encontramos que Gideão ele fez isso. Na verdade, as palavras de Gideão representam aquilo que Israel estava pensando. Porque Gideão, no verso 13, diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ou seja, se Deus realmente, Ele é Deus, e Ele é o Deus de Israel, está conosco, por que isso está acontecendo? Ou seja, de quem é a culpa por dessas coisas estarem acontecendo? A culpa é o fato de Deus não estar presente na vida do seu povo. A culpa é porque Deus não está vendo os problemas que seu povo está passando. E aí ele completa, quando ele diz assim: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Cadê? Cadê Deus? O meu pai diz que Deus nos fez sair do Egito. E cadê Deus agora? Cadê? Onde está Deus? O problema está aqui, não temos comida, não temos plantação, estamos sofrendo debaixo desse povo, cadê Deus que não vê isso? E ele ainda termina dizendo assim: porém agora o Senhor nos desamparou. Que insensatez! Não há maior insensatez nesse mundo e tolice do que culpar a Deus pelos problemas da nossa vida. Deus não tem culpa pelas consequências dos nossos pecados. Deus, Ele não é o responsável por aquilo que nós fazemos nessa vida. Deus, Ele não tem como ser colocado como uma pessoa que é culpada por causa dos pecados de idolatria que nós cometemos na nossa vida, e as consequências são claras. Por isso é muita insensatez e tolice. Será que há algum bom senso em colocar a culpa em Deus nas coisas que acontecem na nossa vida? Mas o que a idolatria faz é que rapidamente ela nos coloca numa posição de acusar a Deus. A frustração pela adversidade da vida, pelas coisas que acontecem, muitas vezes o nosso coração, elas não nos fazem pensar sobre o que nós fizemos para dar errado. O que eu fiz para dar errado? Muitas vezes não é esse o primeiro pensamento. O primeiro pensamento que vem à nossa mente é porque Deus não está me ajudando. Mas o que Deus está nos ensinando é que nós devemos observar as nossas atitudes e decisões erradas que tomamos na vida, porque essas atitudes erradas, elas irão trazer consequências também. E nós devemos nos arrepender não só das nossas atitudes, mas nos arrepender quando nós acusamos a Deus de que Ele é o culpado por causa dos nossos pecados. Há um outro lado dessa história, que começa no verso 11, é que Deus ele sabe de todo esse problema de Israel. Como Israel é insensível. Israel é insensível porque Israel é tolo, não enxerga os seus problemas, não consegue ver que, na verdade, o sofrimento com os midianitas era uma consequência da sua idolatria. Que o problema de Israel, na verdade, não era os midianitas, era a idolatria. Deus viu que Israel estava acusando a ele. Deus falou. E a resposta que Deus teve é que Deus, ele não estava com eles, não estava vendo. O profeta fala e a resposta que Gideão dá é: cadê Deus? Deus desamparou a gente. Que conversa é essa? Que conversa é essa de que Deus está vendo o meu sofrimento? E como é que Deus age? Como é que Deus responde a isso? Provavelmente, se fosse você iria dizer: morra de fome.
morra de fome. Eu não vou dar mais um centavo. Eu não vou fazer mais nada. Nenhum momento da minha... Nenhuma ligação eu quero ouvir mais sua. Eu não quero mais nem ouvir a sua voz. Mas o que Deus responde a Gideão, a essas ofensas, é que Deus, ele vem a Gideão e ele, com sua paciência, ele trata pessoalmente com Gideão. Pessoalmente. Deus, ele vem a Gideão, ele trata com ele pessoalmente. Na verdade, o sermão do profeta já demonstra a paciência de Deus. Porque se Deus não fosse paciente, Deus não iria mandar um profeta. Deus iria mandar um raio para destruir Israel, para consumir Israel. Ou Deus iria abrir a terra, como ele já fez antes, abrir a terra para que Israel fosse consumido pela terra. Ou Deus simplesmente levantaria um povo que não era dar comida, não é que o povo não iria dar comida, mas o povo iria exterminar Israel. Deus, ele tem plenos poderes para fazer tudo isso, mas Deus não fez. Deus mandou um profeta, Deus mandou a sua palavra, para que o profeta advertisse o seu povo. E aí, a advertência que Deus deu pelo profeta não surtiu o efeito que deveria ter surtido. E aí, o que é que Deus faz? Mais uma vez, Deus poderia muito bem ter dito: eu já avisei a vocês, vocês não estão ouvindo, então peraí, eu vou acabar com vocês agora. Eu vou acabar com Israel. Mas Deus não fez isso. Aqui diz o verso 11, que então o anjo do Senhor, depois do profeta, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Agora você pode ver a imagem. É que Gideão, tentando resolver o problema à sua maneira, não encara de fato o problema, que é conclamar a nação de Israel ao arrependimento e dizer: nós temos pecado contra o Senhor, vamos nos arrepender. Mas vamos dar um jeito aqui para tentar nos salvar da pele desses midianitas. Aí o anjo vem, o anjo do Senhor, senta-se, até a expressão, se assenta debaixo da árvore, ao lado do lugar que Gideão estava, e vai conversar com ele. Só que tem um porém aqui. Quem era esse anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor? Essa expressão, esse ser, essa pessoa que aparece algumas vezes na Bíblia como o anjo do Senhor, não é muito fácil de discernir, de entender, e muito menos de explicar quem era. O que nós podemos saber pelos relatos que acontecem, e aqui no caso também, é que esse anjo do Senhor, por um lado, ele tinha uma forma humana. Porque o texto diz que ele se assentou. Ou seja, ele estava ali como se fosse um humano. Ele assentou-se para conversar com Gideão. A outra coisa é exatamente a conversa. Eles estavam conversando e o texto claramente mostra que Gideão nem tinha percebido quem era. Provavelmente Gideão estava pensando que era uma pessoa, um homem, um ser qualquer. Ou seja, esse anjo do Senhor, ele tem uma aparência, no mínimo ele tem uma aparência humana. Uma aparência humana que facilmente pode se confundir com, de fato, um ser humano. Mas tem um outro lado aqui. É que o anjo do Senhor, que senta para conversar com Gideão, ele não é tratado como se fosse um ser humano. Ele não é tratado como se fosse um ser humano. O próprio texto bíblico, o escritor bíblico, pode ver nos versos 14 e no verso 16, ele chama o anjo do Senhor do Senhor. Ou seja, é o Senhor mesmo que estava ali, ele mesmo que estava lá conversando com Gideão. Ele é quem estava ao lado de Gideão. E aí no verso 22 é que Gideão, após ofertar e ver que a oferta foi aceita, ele tem uma atitude de medo, porque ele percebe que quem estava ali ao seu lado não era um homem, não era um ser humano qualquer. Quem estava ali ao seu lado era o Senhor Deus, que disse que nenhum homem poderia ver a sua face.
Ele até fala, Senhor, eu tenho medo, eu vi face a face o anjo do Senhor. Se fosse um anjo como qualquer outro anjo, Gideão não faria isso. Se fosse um homem como qualquer outro homem, Gideão não faria isso. Mas ele fez isso porque ele percebeu que quem estava conversando com ele era o próprio Deus. Há muitas coisas aqui que poderiam ser ditas, coisas teológicas e difíceis sobre como assim tem um Deus que tem uma aparência humana, que tem uma forma humana. Deus sentando ao lado de Gideão com uma forma humana. Há muitas coisas que poderiam ser ditas sobre isso. E muitas coisas que também não poderiam ser ditas. Mas há uma coisa que nós precisamos atentar para isso. É que a pessoa de Deus, Deus mesmo, foi chamar Gideão. Deus mesmo foi até ele. E Deus foi até Gideão para fazer o quê? O que Deus fez ao lado de Gideão? Um pecador que acusou Deus de estar trazendo aquilo para Israel e não fazer nada, ou seja, a culpa de quem está, era de Deus pelo fato de Israel estar sofrendo. Mas Deus foi lá e Deus disse a Gideão, no verso 23, paz seja contigo, não temas, não morrerás. E Gideão ele faz um altar, e ele coloca o nome desse altar de o Senhor é paz. E diz o texto, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. O Senhor é paz. Que paciência de Deus para com Israel. Que paciência de Deus para com os nossos pecados. Que paciência de Deus para com as nossas afrontas. Como é que um pecador idólatra, que nem reconhece o seu pecado, que acusa Deus pelas consequências do seu próprio pecado, como é que ele pode receber a visita do próprio Deus e não ser morto? Como é que Deus pode estar ao lado dele? Alguém que peca deliberadamente contra Deus, acusa Deus do mal e não ser condenado. Ele não foi condenado, mas ele recebeu as palavras de Deus, a paz seja contigo. Meus irmãos, Deus é muito paciente para com você. Deus é muito paciente. Se não fosse a paciência de Deus, Gideão não iria falar. Se não fosse a paciência de Deus, você não estaria aqui. Se não fosse a paciência de Deus, você nem conheceria, nem iria respirar. Mas Deus, ele foi tão paciente, que ele não só foi até Gideão, pessoalmente, mas ele aceitou a oferta que Gideão fez. Gideão trouxe a oferta a Deus, e Deus aceitou essa oferta. E disse, paz seja contigo. Ainda mais, Deus escolheu Gideão para libertar Israel dos seus inimigos. Na verdade, antes de tudo isso, antes de todo o pecado, de toda a idolatria, de toda a ofensa, de toda a insensibilidade para com o pecado, Deus já havia escolhido Gideão para fazer isso. Deus só estava indo até ele para dizer, tenha paz, não tema, eu te escolhi para libertar Israel. Isso é a paciência de Deus. E por 2 vezes Deus disse a ele, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. O Senhor ainda considerou usar a coragem de Gideão em um idólatra que não se arrependeu dos seus pecados, até ser chamado por Deus. Ele não se arrependeu dos seus pecados. Deus o chamou, não com base na sua paciência, no seu arrependimento, mas Deus o chamou com base na sua paciência. É a paciência de Deus. O apóstolo Paulo fala da paciência de Deus de um modo mais claro do que nós vemos aqui em Juízes capítulo 6. Ele fala que ela não foi trazida por um anjo do Senhor, que assumiu a forma humana e depois foi embora. O apóstolo Paulo fala que a paz de Deus, ela foi trazida até nós pelo próprio Cristo, que assumiu a nossa carne e que tem a nossa carne até hoje. É Cristo encarnado.
E aí Deus aceitou o sacrifício de Gideão, porque o sacrifício de Gideão foi apontando para o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo iria fazer em nosso lugar. Por isso Deus aceitou. Deus ele mostrou a sua paciência no seu filho, não em você. Não nas suas qualidades, não naquilo que você pode fazer. Deus ele é paciente, na verdade, em esperar aquilo que você não pode fazer. Deus é paciente para com aquilo que você faz que ofende a Ele. Mas Deus em seu Filho, Ele mostrou que a sua paciência poderia ser derramada sobre os pecadores, para que o seu furor não caia sobre eles. Paulo ele diz em Romanos 3, 23 a 26, que nós lemos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos. Aqui é o sacrifício do Filho de Deus. Mas ele diz, sob a paciência de Deus. Tudo isso aconteceu debaixo da paciência de Deus. E aí o apóstolo Paulo completa dizendo: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual é a realidade? A realidade sincera, nua e crua, é que vocês, pecadores, vocês que viviam uma vida entregue, insensíveis ao pecado, agindo como tolos, arrodeando o problema, não tratando do problema, tentando acusar os outros e inclusive acusar a Deus. Vocês encontraram a paz de Deus, porque Deus no seu Filho buscou vocês e foi paciente para com os pecados de vocês na vida de vocês. E por isso, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos trouxe a paz. Deus nos trouxe a paz em seu Filho, e ela foi trazida pela sua paciência. Eu quero terminar trazendo 3 aplicações. A primeira delas é uma advertência mesmo. É uma advertência para com aqueles que brincam com o pecado. Que tem um pecado como se fosse algo que, sem ofensa, sem muita coisa, é normal. Todos nós somos pecadores, todos nós fazemos isso. Há uma diferença entre paciência e impunidade. Deus, ele é paciente. E nós vimos isso hoje. Deus é muito paciente. Mas Deus, ele não tem impunidade. Ele não deixa impune os pecadores. Aqueles que não se arrependem, aqueles que ouvem a sua voz, que ouvem a sua palavra, que são advertidos, mas que ainda brincam com o pecado. Deus irá derramar o seu furor e indignação e vingará os pecados daqueles que brincam com os pecados. Por quê? Porque aqueles que brincam com os seus pecados e que os tratam com estimação, eles estão ofendendo o Filho de Deus. Deus não deixará impune aqueles que são contra o Filho de Deus. Não deixará. Segunda coisa, é que o pecado ele realmente nos desespera. Nos desespera. Aqueles que realmente sabem o que é se arrepender dos seus pecados, que não são insensíveis, que o pecado toca e você sente a dor. E você sente a dor que está ofendendo a Deus. Você sabe que está ofendendo a Deus. O que Deus nos diz na sua paciência é o que o apóstolo Paulo nos escreve quando diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, se Deus foi paciente com você quando você nem conhecia Deus, e você o destratava acusando dos seus pecados,
Deus, Ele será muito mais paciente hoje. Deus, Ele mostrará a vocês que Ele está com vocês e que vocês foram justificados pelo sangue do seu Filho e por isso Ele mostrará como Ele é paciente para com os seus filhos. A dor do pecado, de fato, nos desespera. Mas onde é que nós encontramos esperança? O apóstolo Paulo diz que a nossa esperança está em Cristo, a paciência de Deus. Terceiro e último lugar, eu quero falar sobre a nossa paciência. Nós conhecemos bem a paciência de Deus. A questão é, as pessoas conhecem a nossa paciência? Porque se nós conhecemos quem Deus é e que Ele é paciente para com os nossos erros e pecados, e que Ele não nos retribui conforme os nossos pecados, que seria, você errou, eu não quero mais saber de você. Se Deus não faz isso, a questão é, será que as pessoas também conhecem a sua paciência? É uma incoerência muito grande para alguém que conheceu a paciência de Deus, que como um pecador que ofendia Deus a todo instante, a todo momento, ridicularizando a Deus, insensível ao pecado, ofendendo a Deus, como essa pessoa ela não pode ser paciente também? Isso nos fala sobre como nós devemos exercitar a nossa paciência para com as pessoas que nos ferem, para com as pessoas que pecam contra nós, para com as pessoas que são tolas mesmo, porque você era tolo. Para as pessoas que são insensatas, porque você era insensato. Para as pessoas que insistem em pecar, as pessoas que estão de fato, dia após dia, pecando contra nós. É só você olhar para a sua vida passada e ver que era exatamente o que você fazia. Dia após dia, pecando contra Deus e contra o seu próximo. E Deus foi tão paciente com você, que Ele trouxe a você a uma nova vida do seu Filho, porque Ele quis ser paciente com você. Por que nós não podemos ser pacientes com os outros? Com isso, meus irmãos, e nós sejamos filhos de Deus que conhecem de fato o que é paciência. O que é de fato responder, mas não responder a ofensa com outra ofensa. A não responder o mal com outro mal, mas fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, a responder o mal com o bem, porque foi assim que Deus fez conosco. Amém. Vamos ficar de pé, vamos juntos cantar o Salmo 124.